Intensas manifestações acontecem na França graças à morte de 3 curdos que aconteceu anteontem no país. Vamos tentar entender o que está acontecendo ali. A Ucrânia tem uma ótima notícia vinda dos Estados Unidos. Foi aprovado um pacote bilionário em dólares, se a gente for pegar em reais, trilionário nos Estados Unidos para a defesa, que garante ajuda não só à Ucrânia, mas também a Taiwan. Vamos discutir um pouco mais, porque assim, o New York Times deu a entender que a notícia é positiva para o Zelensky, porém, nem tanto assim, tá? A Rússia promete responder ao teto que foi estabelecido ao preço do petróleo, e eu já diria para vocês que para 2023 a perspectiva econômica não é nada positiva. Covid na China e disparada no preço da energia promete pressionar a inflação. E o Putin, ele fala em guerra pela primeira vez desde o início dos conflitos, lembrando que pela própria regulação dos meios de comunicação que tinha sido promovido pelo Estado russo, falar em guerra estava proibido. O que mudou, hein? Por que o Putin falou em guerra pela primeira vez? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue ainda, hein? @prof_Ricardo Marcílio, que lá eu sempre posto notícias, atualidades e tal, acho que é bem interessante. E claro, se você quiser contribuir aqui financeiramente para o canal, sendo membro sensacional, ou uma condição esporádica, como o André, o Cássio, enfim, várias pessoas fizeram também, pessoal, isso ajuda demais, vocês não têm noção, tá? Para eu continuar produzindo conteúdos diários aqui para vocês. Óbvio, isso aqui é meu trabalho, né? E a contribuição financeira, ela mostra um certo reconhecimento, tá? Fico muito feliz. Pessoal, se não, seu like, seu engajamento, sensacional também, tá bom? Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, o que aconteceu, né? A França, a gente sabe que é um dos países, infelizmente, pessoal, em que a xenofobia ela é mais exacerbada. Eu até gravei vídeo para vocês, um short, né, que eu postei aqui no canal. Isso faz quase um ano já, que alguns militares da reserva tinham assinado uma carta em nome dos militares da reserva, que a França estava em vias de uma guerra civil e que os militares da reserva, eles atuariam em defesa da população francesa. Ou seja, alegando que os subúrbios, as áreas ali que tem muitos refugiados, imigrantes e tal, não seriam franceses de fato, e que a tensão social era tão grande que os militares protegeriam quem eles consideram de fato francês, quem nasceu na França, né? Só que daí fica, né? E o cara que é descendente aí de imigrante, ele é francês? Será que não é? Enfim, né? É uma coisa meio complicada pra gente discutir. Mas é fato que a tensão social ela é gigantesca no país. E um senhor de 69 anos ainda está sob investigação, tá? Mas muito provável que tenha sido ele, que tem ali, participava de clube de tiros, tinha posse e porte de armas, tal, tinha várias armas legalizadas ali sob seus domínios, mas nunca teve participação em nenhum tipo de ideologia extremista, já foi investigado por algumas questões do passado, mas não relacionado a extremismos de imigrante, tal, essas coisas. Ele atirou e matou 3 curdos. Curdo, que é aquela população que eu costumo falar que é a maior minoria do mundo, cerca de mais ou menos 30 milhões de pessoas que vivem como minoria na Armênia, no Irã, no Iraque, na Síria, na Turquia, né? Enfim. E existe um bairro na França, que ele é, na verdade, a rua, né, onde aconteceu, que é o Enghien, tá? Meu francês não é sensacional, que é um bairro onde existem ali quase um centro cultural, né? Lojas, casas, enfim, de população curda. Aparentemente, pelas investigações, o que está acontecendo é que esse cara queria atacar estrangeiros, não necessariamente curdos. Mas os curdos foi, talvez, o povo escolhido naquele momento. E por conta dessa morte, né, dessas mortes que aconteceram, inclusive, o ministro do interior da França, ele acabou indo dar alguns depoimentos, participar ali, averiguar o que estava acontecendo, e manifestações começaram a pressionar ele por uma defesa dos estrangeiros maior na França. E aí a polícia foi obrigada a interferir, e aí reprimiu com mais violência. E aí os curdos começaram a atacar com violência. Aí isso foi o primeiro dia de manifestações, agora tem o segundo dia de manifestações. Isso é bastante preocupante porque, lembrando, pessoal, a Marine Le Pen, ela recebeu mais de 40% dos votos esse ano na França. E a Marine Le Pen, embora tenha sido um pouco mais moderada nessas eleições, nas eleições passadas, há 4 anos atrás, era conhecida como alguém que quer fechar as fronteiras da França, que quer expulsar os muçulmanos do país e coisa que valha. Ou seja, esse tipo de manifestação, lembrando que os curdos, em maioria, são muçulmanos,
pode expor uma radicalização e um extremismo, uma luta ali, né, maior entre os grupos, não só entre curdos e franceses, mas entre estrangeiros no geral e franceses. A França é um país bastante complicado, tá? Uma notícia relativamente positiva aí para o Zelensky, se a gente desconsiderar o que o New York Times está colocando para a gente. Os Estados Unidos votou, já tinha passado pelo Senado e foi aprovado pela Câmara, que está no finalzinho da sua maioria democrata. Ano que vem, a maioria republicana entra. Isso pode complicar um pouco a situação da Ucrânia, mas foi aprovado um pacote que, somado, dá 4,4 trilhões de reais, pouco mais de 800 bilhões de dólares em defesa para os Estados Unidos. Esse pacote, ele é para a defesa interna dos Estados Unidos e programas de ajudas estrangeiras. Dessas ajudas, as mais importantes é para Taiwan, que vai receber inclusive um valor maior que a Ucrânia para a modernização dos seus armamentos e da sua defesa. Eu sempre falo para vocês, pessoal, que mais importante para os Estados Unidos do que a Ucrânia é Taiwan. Porque a Ucrânia está lutando contra um inimigo em comum, que é os Estados Unidos, mas os Estados Unidos sabem que o inimigo maior em longo prazo são os chineses. Ainda mais da bacia do Índico-Pacífico, que é muito mais importante economicamente e geopoliticamente para o mundo do que é o leste europeu, tá? Mas enfim. E para a Ucrânia, foi aprovado o valor imediato de 45 bilhões de dólares. Cara, é um valor bastante substancial e o Patriot também já foi mandado ali para os ucranianos, tá? Lembrando que o Putin, ele até fez questão de comentar, é o Patriot que eu tô mandando? Isso é equipamento velho, isso a gente consegue destruir facinho, tá? Falou. Óbvio, pessoal, se fosse tão facinho assim, o Peskov não tinha falado, o Putin não tinha falado, é uma preocupação. Mas na geopolítica, tudo tem que passar uma certa imagem. O Zelensky vai trazer isso com uma grande conquista, claro, para a Ucrânia. Olha, eu fui lá, discursei, eu fiz... Lembra, né, que a Nancy Pelosi, inclusive, comparou ele com Winston Churchill. O Churchill, que foi convencer os Estados Unidos, né, a participar de maneira mais efetiva da Segunda Guerra Mundial, depois do ataque a Pearl Harbor, falando que estaria lutando contra o nazifascismo e pela liberdade, o Zelensky foi com esse mesmo discurso, falando, olha, eu tô aqui não para defender a Ucrânia, mas para defender a democracia no mundo contra os russos, né? Então, é guerra de propaganda. A geopolítica tem muito isso, da parte cultural, da parte propagandística. Só que por que isso está sendo considerado pelo New York Times como uma vitória não tão expressiva assim? Porque, em tese, segundo o New York Times, o Zelensky, ele não foi pedir somente o Patriot ali, que segundo o Putin é uma coisa velha, né? Ele foi pedir outros equipamentos também. Embora a ajuda tenha chegado de 45 bilhões e o Patriot também, outros pedidos da lista de presentes do Zelensky ficou aquém. Nessa lista de presentes estaria colocado, em tese, né, os tanques Leopard, o Marder, Abrams, caças F-16, os mísseis balísticos ATA-CMC, né, ATACMS, que fala, né, esses mísseis, inclusive, que podem chegar até 300 quilômetros de distância. E aí, qual que é a preocupação dos Estados Unidos? Que se ele ceder esse tipo de armamento mais pesado, os ucranianos, eles podem pegar essas defesas e não defender o seu território, e sim atacar território russo. Ou seja, os Estados Unidos estaria participando dessa proxy war, dessa guerra por procuração, de maneira mais direta, não indiretamente, porque está cedendo armamento que está sendo utilizado para os ucranianos atacarem território que não foi anexado ou invadido pela Rússia agora, mas que sempre pertenceu, sempre assim, né, entre aspas, pertenceu à Rússia, sei lá, Moscou e por aí vai, tá? Então, por isso que tem essa grande preocupação. Inclusive, um pedido do Zelensky estava relacionado, por exemplo, a drones. Só que daí, segundo o New York Times, a Rússia poderia ter acesso a esses drones e ver qual tecnologia que os americanos eles estão utilizando. Então, melhor não ceder para que os russos não roubem a tecnologia americana. Ou seja, o Zelensky ele conseguiu algumas ajudas, mas talvez aquém do que o necessário. E lembrando, pessoal, que os republicanos, de maneira geral, não são tão favoráveis assim ao apoio à Ucrânia e que pesquisa feita, que saiu na segunda-feira, inclusive, mostra que hoje quase metade da população quer que reduza um pouco as ajudas feitas à Ucrânia e que essa ajuda não seja, de maneira assim, indefinida, para sempre, e que tenha um prazo de validação. Vamos ver até quando que essa ajuda vai durar. Tá mais claro que foi uma vitória bem importante pro Zelensky, né? Essa ajuda financeira, ela vai ser, sim, bastante substancial. Outro ponto importante também, até tinha esquecido de falar com vocês,
a respeito da onde que vai sair esse dinheiro, né? Uma das coisas que foi aprovada é que os fundos que foram congelados da Rússia, eles vão poder ser utilizados para repassar para a reconstrução e para ajuda militar financeira para o território da Ucrânia. Então não é só congelar, é confiscar e mandar para os ucranianos. Lembrando também que teve um pacote de sanção, né, já está no 8º, no pacote de sanções, que garantia agora não só um teto ao preço do gás, mas um teto ao preço do petróleo. E a Rússia prometeu respostas. E ela deu essas respostas. A resposta é que vai reduzir a produção de petróleo em 5 a 7% e não vai comercializar petróleo com quem estabeleça esse teto ao preço do combustível fóssil. Na prática, se a Rússia ela produz menos, isso gera menos oferta de petróleo. Menos oferta, a demanda grande, aumenta o preço, é a inflação que pressiona o mundo inteiro. É a grande preocupação da Europa, Estados Unidos, do mundo, né? Brasil também, inclusive, tá? Cara, isso, somado ao fato que a China, ela flexibilizou um pouco a política do Covid-0 por conta das manifestações que aconteceram e tal, a gente está tendo, aparentemente, um surto de Covid na China no país, tá? Pequim, por exemplo, mais de 1/3 da população supostamente já está infectada. Isso pode ser que 2023 já comece como negativo economicamente. Porque a China, talvez num novo lockdown, espalhando, sem comércio funcionar, indústria funcionar, pelo surto de Covid e a disparada do preço da energia, como já aconteceu inclusive pela ameaça da Rússia em produzir menos petróleo, isso com certeza vai trazer grandes consequências econômicas internacionais. E para finalizar o nosso vídeo, uma coisa que eu até esqueci de comentar com vocês, né, ocorreu na quinta-feira, o Putin, ele tinha editado uma lei desde o início da invasão russa ao território da Ucrânia que proibia chamar o que está acontecendo de guerra. E na verdade era uma operação militar especial que está acontecendo no território ucraniano. E por que ele chamava de operação militar especial e não de guerra? Basicamente por 2 fatores. Se você está numa guerra, significa, primeiro, que você tem que mobilizar, por exemplo, reservistas, coisa que a Rússia não estava fazendo a princípio. Fez depois do contra-ataque ucraniano. Mobilizou ali 200 mil, 300 mil reservistas. Beleza. A indústria do país, por exemplo, ela pode ser apropriada pelo Estado, pelo menos de maneira momentânea, para produzir armamentos, equipamentos e tal. Então, o país em guerra, ele muda completamente suas características sociais, políticas e econômicas para um país que vai estar mobilizado em acabar com aquele inimigo, que seria a Ucrânia. Talvez o Putin, considerando que a vitória da Rússia poderia vir de maneira mais fácil, pelo menos a princípio, não chamou de guerra naquele momento. Mas a gente não pode esquecer também que geralmente uma guerra, ela acontece, a não ser que seja uma guerra civil e tal, né? Mas ela acontece entre 2 estados. O Putin chamar de uma guerra significaria que ele está reconhecendo que a Ucrânia tem o direito de existir. Cara, muitas vezes o Lavrov já falou, por exemplo, que Ucrânia e Rússia são povos irmãos, que a Ucrânia não teria o direito cultural e étnico de existir. Você declarar guerra contra a Ucrânia significa que você está reconhecendo um outro Estado, o Estado ucraniano. E até geopoliticamente poderia pegar um pouco mais essa questão, tá? Agora, fazer nesse momento, chamar de guerra, a gente pode considerar que foi proposital, ou seja, o Putin, ele quis falar mesmo, e aí a gente vai analisar o porquê, ou pode falar que foi sem querer. Ah, escorregou. Eu, particularmente, Ricardo, não acho que uma declaração de um chefe de Estado como Putin, cara, que vai ser transmitido para o mundo inteiro, chamar de guerra, seja sem querer. Acho que todas as palavras elas são muito bem pensadas, né? E essa declaração de guerra pode significar uma declaração formal, ou seja, tudo aquilo que eu falei a princípio. A sociedade mobilizada, reservistas convocados, indústrias sendo transformadas em indústrias bélicas, o país funcionando em detrimento de uma guerra. O financiamento dos Estados Unidos, o sistema Patriot, por exemplo, os equipamentos que vão ser lançados dificultam a postura da Rússia. Não dá para esquecer que a Ucrânia, desde a contraofensiva, já reconquistou quase 15 mil quilômetros quadrados, galera, de área. É uma área muito significativa, tá? Então, talvez por uma preocupação do que possa ser do futuro, o Putin até pediu para acelerar o processo de produção de armas, munições, modernizações, e chamar de guerra pode ser um indicativo que em 2023 a ofensiva vai ser ainda mais forte. Lembrando que o Zelensky, ele já falou que a Rússia está preparando um grande ataque para janeiro, fevereiro ou março, tá?
E aí, por que será que o Putin chamou de guerra? Foi sem querer ou deu alguma indiretinha ali por trás? Deixa nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau. E claro, pessoal, um excelente Natal para todos vocês.